Decifrando Cinema. Eu sou Bruno Albuquerque e esse podcast Decifrando Cinema tá bem diferente do normal. Ele tá bem diferente do que a gente está acostumado a fazer por aqui, porque ele dessa vez é focado na análise das 7 camadas de um filme específico. Até então a gente tem feito podcasts desmistificando cada uma das camadas, falando sobre o processo criativo, a utilização dessas camadas no processo criativo, focando também na criação de filmes, né? Mas agora eu pensei, cara, por que não fazer um podcast inteiro sobre um filme e destrinchar nesse filme as 7 camadas, que era basicamente o que eu fazia quando eu fazia os explicados e analisados do canal, né? Eu pegava um filme e em 10, 15 minutos no máximo eu analisava todas as camadas dele, que na época eu nem chamava de camadas do cinema e nem tinha um curso chamado Decifrando o Cinema. Mas é isso que eu vou fazer hoje, eu vou fazer um explicado, analisado, estendido e em formato de podcast, para tentar lançar e ver a recepção de vocês, de repente fazer de mais filmes, fazer de outros filmes tão ricos quanto Parasita, que é o filme que a gente vai conversar hoje. É um filme que eu vi tem uma semana, exatamente uma semana, e tem muita coisa para falar sobre esse filme. Ele é um filme que é uma aula de cinema, ele é uma aula de 7 camadas, de como elas são aplicadas. E eu tenho muita, mas muita coisa para falar sobre esse filme. Mas antes eu quero falar sobre a Black Friday da Sociedade Brasileira de Cinema. A gente vai fazer uma super promoção. A gente sabe que Black Fridays geralmente são enganações, né? Eles falam que são descontos, mas não dão descontos de verdade. Mas a gente vai fazer um descontão de verdade. A gente vai fazer nossos 3 cursos pelo preço de um. E a gente calculou, e isso deu aproximadamente 79% de desconto. Na verdade, deu 79 e uns quebrados. Deu quase 80% de desconto. Então, é um desconto muito grande e essa oportunidade não vai estar disponível daqui exatamente... A promoção vai ficar no ar entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro. E dia 6 de dezembro, 11h59... é o último momento que você vai ter para poder se inscrever nessa promoção, ter acesso a esses cursos, que é o Decifrando o Cinema, que é um curso de teoria e linguagem de cinema, para você que quer fazer filmes e para você que somente gosta de cinema e quer se aprofundar na área. Vamos ter também o curso Decifrando a Edição de Vídeo, que é um curso técnico e também teórico, mas muito mais técnico, muito mais focado na profissionalização do aluno, que ele se torne um profissional da pós-produção, da edição de vídeo. Isso vai desde do básico até o avançado da edição de vídeo. E temos também o Decifrando o Roteiro de Cinema, onde eu vou ensinar para vocês tudo que eu aprendi sobre escrita de roteiros até hoje, pegando todos os livros que eu já li, pegando tudo que eu já consumi sobre, enfim, roteiro de cinema de uma forma geral, os cursos que eu já fiz, os roteiros que eu já escrevi, tudo que eu aprendi, eu vou passar para você nesse curso de escrita de roteiro. Então se inscrevam, o link tá aqui embaixo, você coloca o seu nome e seu e-mail e você vai fazer parte da lista VIP e você vai receber antes de todo mundo essa promoção. Essa promoção da Black Friday vai ser anunciada, vai ser divulgada em Facebook, Instagram, YouTube, mas se você quiser receber essa promoção antes de todo mundo, já que nós temos vagas limitadíssimas, isso é verdade, a gente tem um limite de número de alunos que a gente consegue contatar e acompanhar. Nós temos atualmente 285 alunos quando eu estou gravando esse podcast e a gente daqui para o lançamento deve fechar 300. Então a gente consegue ter mais ou menos uns 100 alunos a mais ou menos, que a gente consegue acompanhar por enquanto, né? Então é isso, se inscreve aqui embaixo. E rapidamente eu vou deixar com você o depoimento de um dos nossos alunos, o Pedro Henrique, que ele mandou o depoimento dele pra gente essa semana. Oi, eu sou o Pedro, conheci o curso a partir do seu canal e foi muito interessante porque eu quero ser diretor de cinema e roteirista. Foi a partir desse curso que eu comecei a entender muitas coisas que pra mim eram impossíveis de entender, que eu só ia aprender na faculdade. Comecei a compreender e agora eu tô começando a ver em outros locais. Eu assisti muitos filmes e minha família já tá me chamando de meio chato porque eu analiso as coisas. Fala, ai, olha essa roupa aqui, o cara tá... Eu queria falar obrigado muito, porque isso me ajudou bastante a entender o cinema, a entender a arte que eu quero fazer. Então, obrigado. Então o Pedro aí, como você pode ver, ele está interessado em fazer os filmes dele e ele adquiriu o nosso curso, ele conheceu por conta do meu canal no YouTube e ele gostou bastante e ele, como ele mesmo diz, que ele está ficando chato da família e que ele fica apontando os detalhes nos filmes. Eu fiquei muito feliz com o depoimento dele e, enfim, vocês viram aí o quanto que ele gosta de cinema, o quanto que ele aprendeu com o nosso curso, fora outros vários depoimentos que você pode ver na nossa página aqui embaixo no link, sbcinema.com.br/Black Friday-inscrição, com C normal,
normal e sem o tio. Então você clica aí e vê todas as informações. Você vê também a descrição completa dos cursos, todos os módulos, todas as aulas, tudo bem direitinho, tudo bem explicado como é que vai funcionar. E você se inscrevendo, você vai receber no seu e-mail no dia 29 de novembro, logo de manhã cedo, acho que por volta das 9 da manhã, o link para você finalizar a sua inscrição e participar dessa promoção e garantir 3 cursos pelo preço de um com 79% de desconto, tá? Esse foi o grande merchan do vídeo de hoje e vamos agora falar sobre Parasita. Cara, que filmaço, eu tô impressionado até agora. Uma semana depois que eu vi o filme, acabei de revê-lo também aqui para poder fazer essa análise e é excepcional, cara. Eu não esperava que esse filme fosse ser tão bom. Mas vamos lá, como alguns de vocês talvez não conheçam, né? Alguns de vocês estão chegando no canal aqui agora e eu não vou pedir para você se inscrever agora, eu vou pedir para você se inscrever só no final do vídeo, caso você goste do conteúdo. Mas o que é que eu falo, o que é que eu chamo de 7 camadas do cinema, né? São basicamente as camadas, os elementos que compõem a linguagem cinematográfica de uma forma geral. Nós temos aí a primeira camada que eu chamo, que é a linguagem cinematográfica em si, enquadramentos, planos, como eles são utilizados, como eles usam as suas técnicas para poder manipular as emoções de quem está assistindo ao filme. A segunda camada é o roteiro cinematográfico, a história em si e a narrativa, a diferença entre um e outro, como a história é contada pela narrativa e todos os pormenores que compõem isso e como ele se conecta com as outras camadas. Nós temos a terceira camada, que é a direção de fotografia, a quarta, que é a direção de arte, a quinta, que é a direção de som, a sexta, que é a montagem e a sétima, que é a mise-en-scène, que é a junção de todas essas camadas juntas, tá? Com exceção da direção de som, que a mise-en-scène é muito mais sobre o visual e como esse visual é mostrado. E o som, enfim, como o próprio nome fala, é o som e não tem como ele entrar na mise-en-scène. Mas vamos lá. Eu separei aqui vários detalhezinhos muito bacanas de como o filme constrói, como ele se constrói, porque ele é uma aula de cinema. Ele é um resumão de tudo aquilo que eu ensino lá no curso. Eu separei alguns pontos aqui que se destacam mais do que outros no filme. Tem outros pontos também que eu acabei não incluindo, porque o filme é muito complexo e revendo ele eu percebi o quão complexo ele é. Eu não tinha notado isso na primeira vez que eu assisti. Inclusive, eu precisei de alguns dias para maturar tanta informação, porque na hora que eu tava vendo o filme, alguns filmes são tão excelentes, mas tão excelentes na construção completa da obra, na manipulação dessas 7 camadas, que às vezes você tá tão imerso naquela história, tão imerso naquele universo, que você é completamente domado pelas camadas, e isso aconteceu comigo. Eu me senti completamente domado pelo filme, o filme me controlou do começo ao fim, e ele manipulou todas as minhas emoções, ele manipulou todas as minhas reações, eu tava empolgado assistindo ao filme, eu tava completamente lá dentro, e eu não tava entendendo por quê. Eu que ensino, que dou aula disso, e esse filme me dominou completamente. Eu não consegui perceber tanto como é que ele usa essas camadas. E aí, depois de um tempo, pensando um pouco melhor sobre o filme, relembrando das cenas, revendo cenas aqui em casa agora, eu comecei a perceber alguns detalhes que eu não tinha percebido da primeira vez, porque isso não é comum, tá, gente? Geralmente, na primeira assistida, eu percebo esses detalhes, mas com esse filme especificamente, eu fiquei estarrecido com a construção que ele faz. Esse vídeo está completamente recheado de spoilers, então se você não viu o filme, eu aconselho que você não veja esse vídeo, porque é um filme que vale a pena ser visto sem nenhuma informação, até mesmo sem ter visto trailer nenhum. Então vá ver o filme sabendo o mínimo possível, sabendo somente um pequeno pedaço do que a história é, somente sabendo o comecinho mesmo da história, porque se você souber do segundo ato pra frente, é spoiler e vai perder a graça de algum jeito, tá? Então vamos lá. O filme, ele claramente é uma grande alegoria para desigualdade social, né? O filme fala sobre desigualdade social, sobre luta de classes, principalmente, e ele literalmente fala sobre luta de classes. Vamos lá, eu tô tentando ver como é que eu vou começar a falar disso aqui, porque um filme ele constrói tudo muito bem. O filme é sobre uma família pobre que está tentando se infiltrar numa família rica para tirar proveito dela e ganhar muito dinheiro em cima deles, enganá-los e, enfim, se aproveitar da ingenuidade dessa família para poder tirar proveito deles. E então, o filme, ele, sabendo disso, o filme, ele é muito cuidadoso em toda essa construção de diferenciação entre a família rica e a família pobre. E o filme utiliza vários recursos para isso. A começar pela própria primeira camada do cinema, a linguagem cinematográfica. Se você reparar bem, eu vou chamar... Eu só lembro mesmo do nome do Kevin e da Jéssica, e eu vou chamar de patrão, patroa, filho da patroa, ou a governanta, o pai da família pobre, a mãe da família pobre, porque são nomes em coreano, né? Eu não tenho esse domínio da língua para poder
de me lembrar o nome deles. Então, como eu tô muito familiarizado com o inglês, Kevin, Jéssica, pra mim é mais fácil de lembrar e foram os únicos nomes que eu lembrei. Mas quando eu mencionar esses personagens, eu vou defini-los de uma forma geral, o pai da família pobre, o pai da família rica, e você vai entender de quem que eu tô falando, tá? Quando o Kevin, ele tá chegando na casa dos patrões, se você perceber bem, o enquadramento, ele é um grande plano geral, tornando ele bem pequenininho perante o tamanho daquelas casas. Ele está acostumado a morar num porão e num local que tem muitas casas num espaço bem pequeno, assim, cada casa é uma casinha pequena e tal, são muitas famílias morando próximas umas às outras, e lá onde ele está indo, as pessoas, enquanto na rua dele é muito movimentada, tem muita gente na rua, todo mundo tem contato o tempo todo, na rua que ele está indo não tem ninguém, cada casa é isolada na sua e elas são muito grandes, né? E aí o que é que o filme faz? Quando ele está chegando lá, o filme enquadra o Kevin em grandes planos gerais, deixando ele bem pequenininho no quadro, utilizando a linguagem cinematográfica para poder transmitir a ideia de que ele é muito pequeno perante esse universo que ele está adentrando. Não só quando ele está chegando, mas também quando a Jéssica chega, o filme utiliza um enquadro dos dois, um enquadramento bem aberto, mostrando os dois bem picototinhos no quadro, eles chegando e interfonando para poder entrar na casa. Então o Bong Joon-ho, ele é muito cuidadoso e é de um cuidado assim inacreditável. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Vamos lá. Quando ele percebe, quando ele tá lá, ele vai no primeiro dia e ele percebe, quando a mãe fala que tá procurando um professor de arte, ele tem uma fagulha de uma ideia ali de inserir a irmã dele lá dentro e ele começa a falar da irmã dele. E se você reparar bem, ele tá num ângulo normal. Ele e a patroa estão no mesmo ângulo. Quando ela menciona a possibilidade de ter um professor de arte lá dentro e ele se toca, como é que o filme utiliza a linguagem cinematográfica para exemplificar isso? Ele simplesmente troca esse ângulo normal para uma contra-plongée, que é esse enquadramento de baixo para cima que torna o personagem grandioso. É como se ele, tive uma grande ideia, eu sou foda e eu vou usar essa minha experiência, essa minha expertise a meu favor. Eu peço desculpas, inclusive, se sair minha gata ela tá no cio e enfim. Inclusive, muita gente comenta falando, Bruno, castra sua gata. Esse ano eu não pude porque ela passou o ano inteiro doente, ela se recuperou agora. Então agora, finalmente, em julho, agora em dezembro, a gente vai levá-la para uma revisão aí no médico e ela vai finalmente, enfim, ver se tá tudo bem e ela vai ser castrada. Mas enfim, ele faz essa inclinação na câmera e indica que ele tá se sentindo foda, que ele tá se sentindo superior, porque ele teve essa grande ideia, essa grande sacada de aumentar ainda mais o plano dele de infiltração naquele ambiente, tá? O roteiro do filme, a nossa segunda camada, tem alguns pontos aqui que eu quero deixar para comentar mais pro final do vídeo. Mas um primeiro ponto que a gente já pode mencionar de cara é essa construção de que existem sociedades superiores. E o filme ele constrói isso não só numa região num contexto mais regional, mais próximo, né, na Coreia do Sul, perante classes sociais, mas também numa questão mais internacional, assim. Ele começa a mostrar em vários momentos mesmo do filme, que a patroa, a mãe da família rica, ela tem uma adoração aos Estados Unidos, sendo que ela sempre menciona os Estados Unidos como um sinônimo de coisa boa. Ela tem uma hora lá que o filho dele está do lado de fora, chovendo, ele monta uma tendinha para ele dormir do lado de fora, e aí o pai fica preocupado, ela fala, não, essa tenda é boa, eu comprei ela nos Estados Unidos. Como se comprar a tenda nos Estados Unidos fosse sinônimo de qualidade. Então, o Bong Joon-ho coloca nas palavras dos personagens, na boca dos personagens, essa adoração a uma cultura externa, uma sociedade que ela julga superior a eles. Então, é bem constante isso no filme. E eu trouxe aqui esses exemplos. Ela fala, nessa cena da tenda, ela fala, esses brinquedos deles são do Zewa, falando como se fosse uma coisa boa também. E quando o Kevin menciona que a Jéssica estudou em Illinois, ela dá um sobressalto assim, Illinois, me conte mais. Tipo assim, pelo fato de que a Jéssica estudou em Illinois, nos Estados Unidos, isso a torna mais gabaritada para ela poder entrar na casa. E olha só, ela estudou nos Estados Unidos, que incrível, né? Como eu mencionei, né, o filme tem um cuidado muito grande na construção visual dele. E aí nós vamos pular agora para a terceira camada do cinema, que é a direção de fotografia. Como é que o filme utiliza a câmera e a iluminação para poder... não só em questão de enquadramentos, mas questão de o que aquela câmera está captando e a iluminação que está captando aquilo que ela está captando para poder transmitir alguma ideia. O filme tem 2 momentos em que vemos a família confraternizando, eles estão bebendo juntos, reunidos na mesa. Na primeira vez que eles fazem isso, eles estão na casa deles, lá no porão, e eles estão num enquadramento bem claustrofóbico. Você vê que não tem muito espaço de respiro no enquadramento e eles estão meio apertados ali, sem espaço para poder sobreviver, para poder, nem sobreviver, para poder desfrutar daquele momento em família, né? Eles não têm tanta comodidade assim.
E aí, se você reparar bem, não só essa questão da claustrofobia do enquadramento, mas também a iluminação da cena e a direção de arte. Nós aí também juntamos, então, a terceira camada, que é a direção de fotografia, com a quarta camada, que é a direção de arte. A predominância de cores frias, né? Tanto na iluminação, que é meio azulada, e enquanto também na direção de arte, com a parede verde, a própria bebida que eles estão bebendo é verde, então são cores frias que geralmente, as cores frias no cinema, elas simbolizam tristeza, melancolia, solidão, esse tipo de coisa, situações ruins de uma forma geral, tá? Bad feelings, né, digamos assim. Logo depois não, assim, no decorrer do filme, quando a família rica viaja e a família pobre se instala na casa, nós temos um outro momento da família bebendo juntos. Agora no enquadramento um pouco mais aberto, ainda assim um plano conjunto com toda a família reunida, mas um plano mais aberto e a predominância de cores quentes. E isso é tão real assim que na direção de arte também isso se faz presente na bebida. Lembra que antes a bebida era verde, ela tinha um rótulo verde, agora eles estão bebendo, sei lá, uísque, essas bebidas mais elegantes, né? E elas têm uma predominância de cores quentes, o marrom, que quando bate a luz alaranjada, elas refletem, ficam um marrom claro, assim, então eles têm uma tonalidade meio quente e não fria, como anteriormente. Então o filme ele é muito cuidadoso nessa construção visual e na utilização da psicologia das cores, né? Cores quentes remetendo a coisas boas, cores frias remetendo a coisas ruins. E, inclusive isso nos leva à cena em que eles descobrem um bunker em que o marido da antiga governanta mora lá e a antiga governanta cuidava dele. E nós aí temos dois detalhes, tanto da direção de fotografia quanto da montagem. Vamos lá primeiro para a direção de fotografia. Como eu falei, né, o filme utiliza a iluminação quente para poder acentuar momentos de felicidade e indicar o que é que simboliza a felicidade no filme e cores frias para simbolizar tristeza, enfim. Mas não só isso, eu acho que as cores quentes elas remetem à família rica, à riqueza, a essa família bem-sucedida, enquanto as cores frias remetem às famílias pobres. E eu falo isso porque quando eles descobrem um bunker, se você reparar bem, mesmo no porão, a iluminação é alaranjada, enquanto no porão em si, enquanto lá dentro, na porta do bunker, já mostrando o bunker, a iluminação lá já é mais verde, a direção de arte é mais esverdeada, com tons frios, né? E quando a mãe da família pobre desce, você vê que é uma predominância lá dentro de cores verdes, de cores frias, tons esverdeados ou azulados. Então é um filme muito cuidadoso nessa construção visual, como eu já mencionei anteriormente. E também um detalhe muito bacana é como o filme ele abre e ele fecha a sua história. É praticamente o mesmo plano com o mesmo movimento de câmera. Ele mostra a janelinha da casa da família que dá no asfalto da rua, de tão abaixo do solo que eles moram num porão, né? E o filme está mostrando essa janela e a câmera faz um movimento vertical para baixo, sem mudar nenhum eixo para cima, para o lado, na diagonal ou não. Ele simplesmente deixa o eixo parado e a câmera desce e nós vemos o nosso protagonista, que é o Kevin, né? E isso acontece, é o mesmo movimento, o mesmo enquadramento, tanto no começo do filme quanto no final do filme. A única diferença, na verdade não é a única, né? A grande diferença é que no começo do filme a situação deles não era muito boa, mas também não era o desastre que se tornou após o clímax do filme, né? E aí como é que o filme mostra que a família saiu de um ponto que não era tão ruim assim para um ponto horrível, fundo do poço. Ok, não é tão ruim assim, eles viviam numa situação realmente degradante, mas, enfim, comparado com o que veio acontecer depois, era uma situação muito boa comparado com o que acabou acontecendo, né? Então, como é que o filme utiliza isso? Ele faz um recurso que foi utilizado também lá no filme Sinais, do M. Night Shyamalan, que ele abre o começo, só que aqui ele faz o inverso, né? O Shyamalan, ele começa o filme mostrando a tristeza, mostrando como aquela família tá desestruturada, com um plano com cores frias, e tá nevando, não lembro se tá nevando, eu acho que não, mas tá um azul, é um azul de manhã cedo, é um azul de nascer do sol, que o azul é uma cor fria, consequentemente uma cor triste, né? Exaltando a tristeza. Ele começa o plano do filme mostrando e também é uma janela, né? Mostrando a janela da casa lá do personagem do Mel Gibson, e no final do filme é o mesmo plano, só que as cores estão quentes, é um pôr do sol, a família está no quadro, ela está toda reunida, abraçada no quadro, mostrando que a família agora está reunida novamente. Aqui ele abre o filme com as cores quentes, num dia, tipo assim, é tipo meio-dia, a luz está muito forte e tal, tá tudo muito bem iluminado, é tudo movimentado, cheio de gente, barulho e cores quentes, né, por conta da iluminação do sol. E no final do filme é o mesmo plano, o mesmo movimento de câmera, mostrando o mesmo personagem no mesmo ponto, na mesma velocidade, tudo igual, só que a iluminação
de um amanhecer, o sol tá nascendo, tá tudo com aquele azul bem, bem melancólico e tá nevando e não tem ninguém na rua. Então é um detalhe bem bacana aí, não só de direção de fotografia, mas também de direção de arte. Uma coisa que eu falo muito nos cursos é que todas as camadas estão entrelaçadas, elas se comunicam o tempo todo. Então, vocês vão ver muito isso por aqui. Sempre uma está conectada com a outra, uma auxilia a outra, e isso é uma das coisas mais bacanas de analisar as linguagens, as camadas do cinema. Eu quase esqueci. Quando eu estava falando sobre a cena em que a mãe descobre o bunker na casa, né? Ela vai andando e vai descobrindo aquilo. E quando eu estava vendo o filme no cinema, eu não percebi isso, eu percebi depois. E geralmente eu percebo. Quando eu estou vendo um plano de sequência, eu percebo na hora que eu estou vendo um plano de sequência. Mas como eu falei, o filme me dominou tanto, e ele utilizou tão bem essa linguagem para você ver, é muito preciso. Nenhum plano do filme é à toa, nenhum enquadramento é à toa. E isso vai crescer ainda mais quando a gente for falar da mise-en-scène, tá? O filme, ele faz um plano de sequência quando a mãe da família pobre descobre o bunker. Ela desce e aí ela vê a antiga governanta tentando abrir lá e tal. Aí tem uns cortes. Quando a antiga governanta abre a porta de fato, a partir daquele enquadramento, a partir daquele plano, na verdade, o filme não corta. E ele faz um plano de sequência. E qual é a intenção desse plano de sequência? É com certeza acentuar a nossa atenção, puxar a nossa atenção e acentuar o fato daquela surpresa, porque é uma surpresa muito grande. Você não espera que o filme tenha aquela revelação de um bunker debaixo da casa com uma pessoa morando lá dentro. E aí o filme ele não corta, porque é tão importante que você tem que ficar vidrado, você não pode piscar, você não pode desviar a sua atenção. Então o filme usa o plano de sequência para chamar a sua atenção e ele faz a personagem descendo, e quando ela vai descendo ele vai colocando sons de suspense, uma trilha bem levinha de suspense, uma trilha musical, e ela vai descendo e a câmera vai seguindo e tudo ficando cada vez mais verde, e você vai descobrindo aquele ambiente com ela, você vai descobrindo aquela situação, aquela circunstância junto com a personagem. E o filme usa um plano de sequência, um recurso, na minha opinião, de montagem. Muita gente acha que é um recurso de fotografia, de direção. Para mim é um recurso de montagem. Você decidir gravar uma cena pensando em não cortá-la durante a edição, durante a montagem do filme, para mim é uma decisão de montagem antes de você estar na ilha de edição. Então, o filme ele utiliza esse plano de sequência para poder acentuar a sua atenção nisso e para poder tentar fazer com que você se aproxime ao máximo possível de como aquela personagem está se sentindo. Pra gente fechar aqui sobre a montagem, outro detalhe interessante é quando ele tá gravando duas cenas muito parecidas, logo no primeiro ato do filme, no primeiro e no segundo ato, né? Em que o Kevin, ele tá dando aula pra menininha lá, que eu esqueci o nome dela agora, que é a filha da família rica, e eles ainda não se conhecem, ainda não tem nenhum clima entre eles e tal. E aí como é que ele grava? Ele grava cada um com uma câmera diferente e ele fica cortando de um pro outro, até o tempo todo. São 3 câmeras, na verdade, no momento. É uma câmera no Kevin, uma câmera na menina e uma câmera na mãe. E ele fica cortando entre elas, e porque você não tá... Ainda eles não estão juntos, eles não estão tendo uma química. Na cena seguinte, em que ele dá aula pra ela, ele já faz uma outra decisão. Ele grava direto com um plano só, os dois juntos, os dois num plano conjunto, um do ladinho do outro, já mostrando que agora eles estão juntos. Antes ele enquadrava eles separadamente, agora ele os enquadra juntos, para aumentar essa ideia de que eles estão mais próximos, de que eles estão mais íntimos. Literalmente, a menina mostra que está interessada nele, ele acaba dando mole para ela, eles acabam, ficando juntos. Então, mais uma decisão de montagem aí muito acertada do filme. Agora vamos começar a brincadeira de verdade. A mise-en-scène do filme. Cara, é um espetáculo, é uma aula de mise-en-scène. Esse filme, como vocês estão vendo, é uma aula de tudo, né? Mas de mise-en-scène, especificamente, é sensacional. O filme utiliza... eu queria primeiro falar uma percepção minha, né? Que foi a cena dos baldes de água. O filme, para mim, ele aborda muito, não só a questão de diferenças entre classes sociais, de uma classe A para uma classe B para uma classe C, mas também diferenças dentro de uma classe só, como uma classe que é um pouquinho mais abastada do que a outra, se acha superior a de baixo e acha que eles são mais ricos, eles são superiores, né? E o filme, pra mim, ele desenha isso muito bem. Mas, como é que ele exemplifica isso? Tem um cara lá que ele sempre aparece mijando na frente da casa deles, no porão, e eles acham isso horrível, porque eles têm que ver aquilo, deve ter um cheiro de mijo muito forte, né? E por conta disso, eles ficam sempre com ódio que o cara tá lá, e aí sempre que o cara aparece, eles reclamam, mas o cara não vai embora, e eles decidem uma cena, o pai e o filho, o Kevin e o pai, decidem jogar baldes de água no cara. E é muito legal como o pai tenta jogar o balde no cara e ele acaba acertando o próprio filho.
Pra mim, é uma cena engraçada, mas ela é em câmera lenta e o Bong Joon-ho, ele sempre chama muita atenção para cenas que são importantes, que para a história tem um significado importante. E ele faz isso aqui. Ele tá colocando essa cena em câmera lenta porque ele tá chamando a atenção para como aquele cara, o pai, tá tentando atingir uma pessoa que não é da família, mas ele está atingindo alguém da família. E é exatamente isso que acontece no relacionamento entre eles, a família pobre, e a governanta e o marido dela que morava lá debaixo da casa no bunker. Então, para mim, essa cena, essa composição visual de mise-en-scène é um simbolismo para esse relacionamento deles, em que eles estão tentando atingir uma pessoa, alguém que eles julgam ser de fora, mas eles estão atingindo a eles mesmos. Porque todas as decisões que a família toma a partir de determinado ponto no filme, em que eles estão tentando atingir aquela outra família, né, a família da governanta e do marido dela, que morava no bunker, acaba se refletindo neles mesmos. Então, pra mim, é uma cena que aparenta ser engraçada, mas hoje eu olho pra ela com a cara, um tom mais melancólico, assim, eu fico um pouco mais triste em relação a ela. Até porque eles meio que prejudicam muito eles, né? Eles provocam a demissão da governanta, eles provocam a demissão do chofer lá, do motorista deles, né? Que são pessoas da classe baixa como eles, da classe média baixa como eles, que são trabalhadores, que estão lá ganhando salário, né? E eles não estão nem aí, e eles prejudicam eles visando o crescimento deles. E o filme fala isso, ele fala como a própria classe de baixo, que poderia se unir, decide não se unir para ter um proveito acima de outra pessoa. E isso fica muito explícito no diálogo entre a governanta e entre a antiga governanta e a mãe da família pobre. E ela fica chamando, a antiga governanta fica chamando a mãe da família pobre de amiga, como se elas fossem de uma família, né? Como eu falei, essa questão de que eles acham que pessoas de uma classe um pouco mais baixa não são iguais a eles, mas são. E essa governanta, ela tem essa percepção. E ela fala, você não vai entregar a gente, nós somos tão necessitados quanto vocês. E aí a mãe fala, eu não sou sua amiga e eu não sou necessitada. E isso me lembrou muito a própria ideia de que a classe média brasileira acha que ela é superior. Ela acha que ela, de fato, está em ascensão, que ela vai se tornar rica, que ela tem essa possibilidade. Eu acho que o filme faz um paralelo muito grande com nós aqui no Brasil, porque é uma realidade mundial, né? A desigualdade social, para mim, é o grande problema do mundo, e o filme é sobre isso. E eu me identifiquei muito vendo, porque eu conheço várias pessoas de classe média que realmente acham que são ricas ou acham que estão num patamar superior porque tem pessoas mais pobres do que elas. E é uma ideia muito errada isso, né? E eu acho que o filme pontua isso muito bem. E é nesse momento que ele define como essa família, que está um pouquinho melhor do que a família ali da governanta, acha que eles são superiores. Pra mim é sensacional. E agora, pra gente fechar essa parte de mise-en-scène, vamos falar sobre a linha, né? O pai da família rica, ele menciona duas coisas especificamente sobre as famílias dos empregados que trabalham para ele, né? Sobre a família do Cheseorkin, né? Que é o nome do pai, agora que eu me lembrei. Ele fala duas coisas. Ele fala que pobre tem um cheiro, e o filme utiliza isso aí como um gatilho no final da história para o pai da família pobre matá-lo, né? Mas ele também menciona outra coisa. Ele fala como o pai da família pobre, ele se aproxima da linha que divide um do outro. A linha que separa os seres humanos ricos dos seres humanos pobres. E ele fala isso, que quando ele tá quase ultrapassando essa linha, ele não ultrapassa. E se você reparar bem, o filme, imageticamente, cria essa linha em várias cenas. Quando o Kevin chega na casa pela primeira vez, você pode perceber que há uma linha separando ele e a governanta da madame, na cena que a madame está dormindo lá fora no jardim. Quando ele entra na casa e ele é acompanhado pela madame, você pode reparar que eles estão andando no mesmo andar, mas eles estão separados por uma linha no chão. Então o filme é cuidadoso a esse ponto. Não só isso, quando eles estão sentados na mesa da cozinha, eles estão separados por uma linha que é a linha ali do negocinho que você abre, tipo não é corrimão, não é maçaneta, é tipo uma maçaneta, né? Da geladeira, que ela é comprida e ela funciona como uma linha que separa os dois. Entre outras cenas em que há várias linhas que dividem eles em várias e várias cenas, em várias circunstâncias. E isso inclui também o próprio pai da família quando ele conhece
O pai da família pobre quando ele conhece o pai da família rica. Há uma linha no vidro que separa os dois. Há uma linha que separa eles de um lado para o outro do plano do filme. Esse é um detalhe sensacional que não foi percebido por mim, foi percebido pelo canal Ascended Cinema, que é um canal que é focado em cinema asiático. E é um canal que eu descobri por conta do Parasita e ele é incrível. Fiquei impressionado com esse detalhe que o filme apontou, que esse canal apontou. E eu recomendo que vocês se inscrevam no canal dele, o link está aqui embaixo para vocês conhecerem. É um canal excepcional, com vários vídeos muito bons, vídeos ensaios muito bacanas. Mas vamos lá, agora vamos para o grande ponto do filme, que pra mim é... Pra gente fechar aqui o nosso podcast, que a gente já tá aqui gravando, há quanto tempo, meu Deus? Há meia hora. Aí vamos fechar nos 40 minutos. O significado da pedra, né? Muita gente tem se perguntado qual é o significado de Bacurau, daquela droga, né, psicotrópica que eles usam. Tem uma explicação bem simples que o próprio filme dá, mas enfim, eu ainda vou falar sobre isso no vídeo do Bacurau, que eu pretendo fazer um podcast sobre o Bacurau. Mas aqui o filme ele traz essa pedra, né? Essa pedra que é dada pro Kevin pelo um amigo dele que é visto, né, pela sociedade, por eles mesmos, como uma pessoa bem-sucedida. Eles falam, olha só este rapaz, como ele é um rapaz de pulso firme, ele chega e expulsa o cara lá, né, o que estava fazendo xixi na casa deles, em frente à casa deles, e eles enxergam ele como um cara superior, porque ele está indo estudar nos Estados Unidos, porque ele se veste um pouco melhor, porque ele está crescendo na vida, né, e tudo mais, e eles enxergam ele como um exemplo a ser seguido, como um cara bem-sucedido, como eu falei, né? E ele que entrega essa pedra pro Kevin. Na minha interpretação, essa pedra é uma simbologia, é um símbolo, uma metáfora. Ele mesmo ele fica pontuando isso direto. Ele fala, olha, que metafórico, que pedra metafórica. É até engraçado, né? O filme falando, olha, essa pedra tem um significado, presta atenção na pedra. E para mim ela simboliza essa ideia de sucesso que classes mais pobres acreditam que seja o sucesso. Que ser bem-sucedido é ter mais dinheiro, que ser bem-sucedido é estar numa classe social superior, que ser bem-sucedido é estar numa casa melhor, com um carro melhor, com coisas melhores, coisas materiais, né? Por que para mim isso significa? Por que para mim a pedra significa isso? Como a gente bem vê no filme, o Kevin ele almeja essa emersão, talvez, não sei, essa ascensão, pronto, da família dele, socialmente falando, financeiramente falando, e isso acaba se voltando contra eles. E para mim é muito simbólico que o cara que mora lá no bunker, ele mate o Kevin com a própria pedra. É como se aquele símbolo de prosperidade acabou se voltando e se tornou a ruína dele. Então, para mim, por isso que a pedra simboliza a prosperidade, essa ideia de prosperidade, de família próspera, de família abastada, de coisas boas. Acho que a palavra ideal é prosperidade mesmo. Porque, como a gente vê no filme, a família deseja prosperidade e esse desejo acaba se voltando contra a família, destruindo ela por completo. E é isso que acontece com o Kevin. Ele leva a pedra lá para tentar resolver a situação, para tentar matar aquele casal, e eles fazem o contrário. Eles pegam a pedra e tacam nele. E é exatamente isso que acontece com a família. E não só isso. Eu estava pensando, por que ele usou uma pedra para simbolizar a prosperidade? E aí, parando para pensar um pouco melhor sobre isso, eu lembrei de uma passagem bíblica que fala sobre você construir a sua casa sobre a pedra. Porque eu não sou religioso, eu não sou cristão, né? Eu sou agnóstico, não conheço muito a Bíblia, mas eu lembro que um professor meu de matemática falou sobre isso. Ele estava tentando mostrar pra gente que a gente devia estudar para poder se consolidar mais. Ele usou essa metáfora, essa história da Bíblia para poder simbolizar isso, falando que se você constrói a sua casa sobre a terra, sobre a areia, ela tende a afundar, tende a desmoronar. Se você constrói a sua casa sobre a rocha, ela tende a se erguer, a ser próspera, a não ser derrubada. E aí eu pesquisei, cara... Foi sensacional. Eu adoro quando eu tô vendo o filme, eu percebo coisas e dá como é que diz? Um arrepiozinho, um calafriozinho de caralho, que legal, olha só que detalhe bacana que o cinema tá usando, que aquele filme tá usando pra poder contar a história. Mas isso aconteceu pós-filme e às vezes é até mais legal isso. Depois que você vê o filme, pesquisando, estudando sobre ele, você perceber isso é muito massa. E aí o que é que ele faz? Eu vou ler rápido aqui porque o sol tá nascendo já, eu tenho que dormir e a luz vai atrapalhar aqui a nossa gravação. A passagem bíblica é Lucas 6:48 e 6:49.
E ela diz o seguinte, eu vou ler e vocês vão perceber qual é a conexão que ela tem com o filme. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, por isso que eu acho que a pedra, aquela rocha do filme, ela é um símbolo para essa ideia de prosperidade. Ele acha que construir a casa dele, que a casa pode ser essa vida melhor, sobre a rocha, vai ser bom. Mas ele não percebeu que ele estava construindo a casa dele sobre a terra. E quando vem a enchente, leva tudo. E tem uma maldita enchente no filme. Então, eu não estou dizendo que foi isso que o Bong Joon-ho pensou para o filme, foi isso que ele... Não, mas essa é a minha interpretação do filme. Tem até uma passagem bíblica que se encaixa com ele. E essa foi a interpretação que eu trouxe para a rocha do filme. A rocha é um símbolo de prosperidade, que ele acha que ele está construindo, que ele acha que ele está construindo a casa dele, que é a prosperidade da família dele sobre a rocha, mas na verdade ele estava construindo sobre a terra. Pois quando vem a corrente, quando vem a enchente, leva tudo e acaba com tudo. E, como a própria passagem da Bíblia fala, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Que como foi grande a ruína da família. E... Enfim, eu acho que o filme é sensacional. E para fechar com chave de ouro, mais um detalhe do roteiro do filme. No final do filme, bem no finalzinho, a gente tem um vislumbre do que o filho acredita que seja a solução para salvar o pai dele que está preso lá debaixo da casa. E ele acha que ele estudando, ele se esforçando, ele trabalhando, um dia ele vai chegar nessa categoria de gente rica, de gente muito rica, do 1% mais rico. E aí ele acorda e ele estava só sonhando. Para mim isso é muito simbólico, porque mostra que é praticamente impossível. É uma utopia muito grande uma pessoa de uma classe tão baixa conseguir chegar numa classe tão alta em tão pouco espaço de tempo, fazendo tudo certinho. Ele fala que vai estudar, que vai conseguir uma faculdade, vai fazer pós e não sei o quê. Não sei se ele fala que vai fazer pós, mas enfim, aqui no Brasil precisa, né? E ele fala que vai trabalhar e vai conseguir dinheiro para poder comprar a casa, para poder tirar o pai dele de lá. E aí ele acorda para a realidade. E o fato dele acordar para a realidade é muito simbólico, porque mostra como isso é um sonho, é uma utopia, é uma fantasia quase irrealizável. E Parasita é um filmaço, bicho. Que filmaço bem construído, que filmaço detalhista. O Bong Joon-ho é um diretorzão que, pra mim, em 2017, ele fez de Okja um dos melhores filmes do ano, se não o melhor filme do ano. Eu, na época, elegi o filme o melhor filme do ano. E esse ano, sem sombra de dúvidas, até o momento, Parasita é o melhor filme de 2019. É o filme mais bem construído, é o filme melhor dirigido, com melhor roteiro, melhores personagens. Ele mescla ele mescla gêneros como ninguém e de uma forma que poderia se tornar caótica, mas não é. Ele mistura drama com suspense e com comédia. Os três gêneros que não costumam conversar entre si. E ele faz isso com maestria. E ele faz isso desenvolvendo bem seus personagens. Ele faz isso construindo cada cena, jogando a narrativa pra frente. Ele faz isso milimetricamente, além de um apuro estético, uma estética que auxilia a narrativa, uma montagem que auxilia, uma fotografia, uma direção de tudo auxilia a contar a história. E esse filme nos mostra isso, como as 7 camadas do cinema são importantes para a construção da história, para dominar o público, para guiar o público e trazê-lo para aquele universo, para mostrar para ele para ele de fato jogar a pessoa naquela janela dos sonhos, né? Tem uma citação que eu não lembro de quem é, que o cinema é a arte que mais se aproxima do sonho, pois a gente vê esse sonho através de uma janela. Então o filme faz isso como ninguém e caramba, sensacional, cara. Parasita é um filmaço que merece ser visto, ser revisto, ser perpetuado.
Eu espero que você tenha gostado desse novo tipo de podcast, pegando o que a gente já viu aqui nos outros podcasts, os nossos já 7 podcasts publicados, e mostrando na prática, analisando um filme. Eu espero que você tenha gostado de verdade. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem alguma interpretação diferente sobre o filme, se esse vídeo abriu os seus olhos para alguma coisa. Eu tô colocando no título explicado, analisado, mas isso aqui não é uma explicação definitiva, é só um artifício de marketing para poder chamar a atenção do pessoal. E enfim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, agora sim, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações, e também se inscreve no nosso grupo do Telegram. O link está aqui embaixo. Você entra no grupo, na verdade é um canal onde eu me comunico com vocês, eu mando atualizações, eu falo sobre as novidades, eu aviso a vocês quando tem vídeos novos, principalmente para isso, para avisar vocês quando temos vídeos novos, porque o YouTube não avisa, o YouTube não manda para vocês os vídeos, e isso é muito errado, nós sabemos disso. E é isso, se inscreva no Telegram, se inscreva no canal e se inscreva na nossa lista VIP para você ter acesso ao descontaço do nosso curso Decifrando o Cinema, decifrando a edição de vídeo, decifrando o roteiro de cinema, esse combo da Sociedade Brasileira de Cinema, que é a minha empresa, meu portal de cursos online de cinema. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês gostem dos próximos, espero que vocês tenham gostado do formato. Um forte abraço. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vão assistir Parasita, divulguem Parasita, espalhem a mensagem do filme, porque é um filme, em termos de cinema, muito bem feito, em termos de mensagem também, a mensagem que ele passa, a intenção do filme é excepcional, tá bom? Fortíssimo abraço e vida longa ao cinema.